Fala aí, pessoal. Eu sou o Léo. Eu sou o Tiagão. E mais um episódio do Mob Podcast. Mais uma vez, bem-vindos e muito obrigado pela sua presença, até porque sem vocês não estaríamos aqui fazendo esses podcasts com assuntos absurdamente relevantes. E hoje, Léo, temos inclusive a primeira convidada. Literalmente, o que eu ia falar, um pleonasmo, convidada mulher, obviamente, né? Mas se bem que hoje em dia... segue o bonde. Desse assunto para lá. Temos uma convidada especial para vocês. Vocês, claro, já devem estar vendo na thumb aí. E é um assunto importantíssimo e que a maioria das pessoas, principalmente do ramo offshore, nem acreditavam. Acreditavam depois desse vídeo, depois desse podcast aqui, desse bate-papo, acreditar. E vão passar a acreditar, não vão passar a acreditar mais. Agora eles vão chegar à conclusão de que, caramba, realmente dá pra ser, mesmo sendo do sexo feminino, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Exatamente. Vai ser uma parada bem bacana. E a gente tocou nesse assunto logo no início, falando sobre as mulheres no offshore, então hoje a gente vai trazer o que a gente prometeu. A gente trouxe uma mulher do ramo offshore e, profissão braba, né? Difícil. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Primeiro que eu infarto na terceira tentativa de subida ali. Estribo, eu não tenho peso pra isso. Se eu falei errado, depois ela vai me corrigir, entendeu? Porque não é a nossa área mesmo, é a área dela. Mas, então, vamos agradecer, pessoal, a presença aí e, claro, por ter aceitado o convite, a nossa amiga Juliana Monteiro. Seja bem-vinda, Juliana. Seja Obrigado bem-vinda, por aceitar o convite. Presente, fala um pouquinho de você, o que você faz, fica à vontade. Vamos bater esse papo aqui para todo mundo, né, que está em casa, saber a sua profissão e que não é uma profissão que é ligado a só homem, diferente de pensamento macro, né? Todo mundo fica achando, não, para ser a profissão que ela vai falar que ela é, que eu ainda não falei, ela é que vai falar. E a galera associa, não, tem que ser homem para fazer essa profissão. E você é instrutora de. Então, por gentileza, se apresente, fica à vontade. Mais uma vez, bem-vindo, Juliana. Então, gente, eu sou Juliana, como eles já falaram aqui. Estou em um ramo hoje rodeados por muitos homens, que é acesso por corda. Olha que bacana, acesso por cordas. Irata, Juliana? Irata e ANEAC. Eu sou acesso por corda, Irata e ANEAC. Depois você vai explicar essa diferença pra gente, a gente vai entender, vamos ter uma aula com você hoje, a galera vai ter uma aula com você hoje também. Mas aí que tá. Tipo, a gente associa essa questão de ser irata, né? Sempre, isso aí é uma questão cultural no ramo offshore, né? Tipo, não, o camarada tem que ser forte, ele tem que ser sarado para conseguir subir e tal. Mas é o que, cara? É técnica? Por que a mulherada... Como você incentivaria a mulherada entrar também nesse ramo de irata? O que você falaria para elas? Então, acesso por corda não é força. As pessoas acham que é força. Só acham. Mas é técnica. E as mulheres hoje em dia estão dominando mais essa área porque os homens acham que vai no braço. Vão pra academia, malham. Exatamente. Braço. Mulheres malham o quê? Perna. Acesso por corda é perna. Já viu muito parrudo lá passar sufoco? Fortão, meu filho. É mesmo? Bração achando, já olha na sala de aula e fala assim... Ih, vai passar sufoco lá. Porque tem perninha desgaste fina, muito. canelinha, oi? Tem muito desgaste, né? Na Sim, verdade. porque a princípio, o primeiro dia, você tá ali, estribo, como o amigão falou, que é onde a gente pisa. Jumar, ascensor de punho. Vamos lá segurar no jumarzinho, dar a pedaladinha no estribo. O cara já quer o quê? Subir no braço. No braço, fazendo força, e não é essa a questão. Não. Porque poucas vezes que eu vi treinamentos, né, de irata, eu vejo que a galera no cinto, eles ficam meio para trás e, tipo, isso parece incomodar, parece que você tem que fazer uma força extraordinária para conseguir subir na corda daquela ali. E não, você está explicando pra gente agora que é questão de técnica, mas a gente associa, que não entende, né, a força. Então, você dando aula, hoje você vê e explica que é muita questão de técnica mesmo, mas, claro, sendo técnica, logo existe treinamento e prática, né? Sim, com exige certeza. muita prática, porque o camarada não vai conseguir, provavelmente, essa prática de um dia para o outro. Não. Mas essa questão do irata,
Existem níveis diferentes? Como funciona isso aí? Sim, você inicia no nível 1, você começou do 0, vai para o 1. Lá você tem todo o treinamento, vai fazer o nível 1, você vai aprender o básico. O básico do acesso por corda, que é estar em segurança, 2 pontos. Esse é o básico do acesso por corda. Tem que ficar sempre em 2 pontos de 2 ancoragem. pontos. Ah, entendi. Você vai trabalhar em 2 cordas, que é a de trabalho e a de segurança. A de segurança onde nós utilizamos nosso famoso trava-queda. Perfeito, Entendeu? perfeito. Se a corda de trabalho se romper, ou porque nós utilizamos equipamentos dentados, como assessor de peito, crawl, Jumar é dentado. Caso possa se romper, ou você mesmo já pega uma corda puída e ele se arrebenta, pode acontecer. Se não tiver inspeção lá, pode acontecer. Se romper, seu trava-queda vai te segurar. Mas são 2 pontos de ancoragem no cinto e também 2 pontos de ancoragem diferentes lá em cima? Sim. Ou 1 ponto lá em cima e 2 no centro? São 2 pontos 2 separados. sempre. Ah, entendi. Separadamente. Tanto no cinto quanto sim, tem que no estar olhar que vai ancorar. independente. Tem que ser independente. Entendi. Pode ser compartilhado, mas 2 pontos Como lá em assim cima. compartilhado? Por exemplo, eu trabalho num CT Aham. que é utilizado correntes lá em cima para ancorar. Ah, perfeito. São 2 correntes. Eu posso botar uma corda em cada corrente, tá? No mosquetão. Ou eu posso ancorar as 2 cordas nas 2 correntes entre os 2 mosquetões. Ah, que bacana. Na verdade, um ponto fica preso nos 2 e o outro ponto fica preso nos 2. Isso aí. Maneiro, Que maneiro. bacana, que bacana. Então são compartilhados, como nós chamamos. Legal. Mas tá lá, Até 2 mais pontos. segurança ainda, né? Dá uma sensação de segurança muito maior. Sim. E quer fazer alguma pergunta, Léo? Porque Queria eu tô fazer, cheio você de falou, dúvidas, senão não deixo você o mundo falar. novo. Não, tá Exatamente. tranquilo. É porque, na verdade, eu já tenho mais ou menos uma base. Sim. Bem superficial, mas eu tenho uma base. Com relação à parte de, a gente comenta, né, nível 1, nível 2 e nível 3. Fiz o nível 1. O que eu preciso fazer? Se existe manobra, se existe tempo de serviço? Como é que funciona para eu mudar do nível 1 para o nível 2? Sim, tem o tempo. Fiz o nível 1 hoje. No outro dia, esperar já entrar no site da Irata, né? Se você for fazer o Irata, acesso por corda. Tem um registro da pessoa lá. Entrou lá, 1 ano, 1000 horas. Tem que ter 1 ano e 1000 horas. Um ano e ou um ano ou? Não, 1 ano e. Se fizer 1000 horas antes de 1 ano, não vai para 2? Tem que aguardar. Tem que aguardar fazer 1 ano. Perfeito. Ou também posso ter 1 ano e não ter não ter 1000 horas. Tem que ter, tem que ter os dois. Para nível 2 para o 3, eu tenho que ter 2.500 horas, sendo que eu fiz o meu nível 2, as minhas 1000 horas eu perco. Acabou. Mais 2.500 horas. Isso, aí vai zerar. Por quê? Um nível 3, ele tem que ter experiência. O nível 3 vai virar o quê? O supervisor. Ele que vai liderar o nível 1, nível 2 e vai ser responsável por essas vidas. Sim. O nível 3 vai lidar com vidas. Ele tem que ter experiência em campo, tá? Para estar lá. Porque você sai de casa para trabalhar, deixa sua família, vai trabalhar um nível 1, deixa a família, ou um nível 2, vai embarcar ou trabalhar em terra. Porém, tem o nível 3, ele está lá na responsabilidade do cara. Qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade vai para o nível 3, que é o supervisor. Ele que tem que ver lá se a galera está em 2 pontos, se está fazendo tudo certinho. Durante a atividade, então, no caso, ele fica ali dando uma fiscalizada. Sim. Entendi. E quem que assina isso daí para chegar à conclusão de que o cara tem 2.500 horas, então, que tem 1000 horas? Como um registro, isso? né? Como que a gente ganha o nosso... No Irata é o logbook que a gente chama, que é como se carteirinha? fosse uma carteira de trabalho, um livrinho. Uhum. Lá você preenche, eu vou embarcar, preencho lá, preencho as minhas atividades, o local e a unidade, tá? A altura que eu trabalhei e as horas. Sim, e as horas. Aí tem uma dúvida que geralmente sempre ocorre que, quem preenche o meu logbook é o nível 3? Não. Quem preenche sou eu. O nível 3 vai olhar, vai conferir e assinar. Não é obrigação do nível 3 preencher o seu logbook. Que assinasse. Então, ele assina, mas ele não preenche. Não, ele achei que ele preenchesse, perdão. Mas mas ocorre do nível 3, geralmente, ensinar ou ele preencher, mas não é a responsabilidade dele. Ele só tem que assinar.
Entendi. Ele E supervisiona, confere. Confere e assina. Até porque se ele não conferisse, né, o camarada poderia colocar ali Qualquer coisa. 100 horas em um dia, Não. 100 horas em um dia, é verdade. entendeu? Aí ele pode até ser banido. Caramba, perde. Nível Pode 3. perder a certificação. Sim. Até mesmo se o nível 3 pegar um logbook em branco, que acontece, né? Uhum. De assinar, deixar várias assinaturas lá pro cara, para não ter que ficar pegando o logbook, e o cara vai lá só preenchendo. Aí um cara desse chega num centro de treinamento, qualquer centro de treinamento, para se certificar, às vezes vai trocar de nível, entrega o logbook, o cara vai escanear para mandar para a Irata, escaneia aquilo tudo em branco, quem assinou? Fulano. Nossa, Pode ser caçado e banido da Irata. E rola isso, Rola. Só para não ter que ficar assinando direto, Rola. já deixar em Se branco você e acessar assinar. o site da Irata, você vê lá que tem algumas pessoas que já foram banidas. Não falo o porquê, o que fez. E tipo, quando é banido assim, tem como voltar depois? Banido. Já era? Ou é durante 5 anos? Vinculo, né? Já era? Caraca, Você fez algo... Ilegal. Então, e Legal. poderia até matar uma pessoa, porque Exatamente. se acaso você subir uma pessoa de nível, se a pessoa tem o mínimo Não. de experiência... Exatamente. E acontece. Acontece muito. Chegar no centro de treinamento para fazer um nível 2 e o cara não saber nem manobra de nível 1. Eu já presenciei numa situação, num bate-papo do pessoal a bordo, tinha um Irato comentou, o cara era, segundo ele, já sabia muito e não sabia fazer uma manobra de ribilei, né, que é uma passagem ali de corda, o cara não sabia fazer. Aí ele, como é que pode, não sei o que, os Iratas nível 3 que já estão acostumados com isso, né. Até tem um primo meu que trabalha com essa parte, já é N3 já antigo, um conhecido também, já comenta direto nesse tipo de situação, dos caras colocarem um logbook, uma Tá coisa... achando que tá ajudando, mas não tá ajudando. Às vezes atrapalha, sem querer. O cara vai no processo, ele reprova uma, reprova duas. Aí não é culpa do instrutor, não é culpa de escola. É a pessoa que não... É claro. Não E o treinou, órgão não Irata teve. sempre está lá para fazer essa certificação / mudança de nível ou não? Essa mudança de nível ocorre apenas com Não, o registro assim, no logbook? Mudança de nível você pode... Foi pra escola, quero fazer o nível 2. Tá, mas cabe ao treinador também ver se aquele pessoal tá apto para fazer a mudança de nível. Eles passam as manobras para ver se o cara tá apto para fazer a mudança de nível. Ele também pode barrar. O treinador da escola, antes de fazer a prova. Antes Sim. dele fazer a prova. Sim. Então, o instrutor tem autonomia Tem. de... Você O nem vai fazer a responsável prova. nível 3, sim. Se ele achar que o cara não tá, também pode. Responsabilidade. Aí, que doideira. Eu não sabia dessa. Bacana. E, beleza, a mudança de nível e o instrutor, claro, o nível 3, ele pode até, né, barreirar essa questão do aluno fazer a prova, por como o Léo deu exemplo ali, o motivo de, o cara tá lá nível 2 e não sabe fazer a manobra de nível 1, né? Já passou por situação como essa? Já viu isso acontecer? Já. Não de ter barrado, porque às vezes a gente só Sim. aconselha a não fazer a prova, a treinar mais um pouco. Mas de não saber fazer a manobra básica? básico, porque E sendo lá nível 2 é na... de 3 em 3 anos. Você tem que renovar. Aí Isso às que eu ia vezes te faz perguntar. um nível 1, aí espera quase vencer os 3 anos, aí quer fazer o nível 2. Às vezes o cara não pendura muito, então são 3 anos sem pendurar, esquece. Igual, assim, você tem uma base, mas se você não treinar, você esquece técnica. Eu até quando eu fiz o meu, eu tive esse problema. Eu não conhecia, né? Aí eu tive bons professores e até eles falam, não, você não se joga pra trás, cola mais ali pra você usar, como você falou, usar mais as pernas do que o braço. Mas no início, você é novato, você usa braço, Não tem aguentava como, nem levantar o não copo. Eu tem escuto a como. galera que faz o treinamento, tô moído, tô quebrado, parece que eu tô malhando uma uma choradeira. semana. Eita, ferro. E vou te falar, os homens choram mais do que as mulheres. Aí, ó, mulherada, aí, ó. Isso aí já era de se Já imaginar. normal. Porque é meio frouxo. as mulheres vêm de uma vida assim muito batalhadora. Uhum. Então as mulheres tendem a desistir menos do que os homens. Chegam ali dando a alma, tipo né? assim, tenho que passar. E passam. E passa. Que bacana, passa. que bacana. É que nem a dor do parto e uma mulher com dor do parto e o homem com gripe é a mesma coisa. Exatamente. A gente tá Brincadeira, morrendo essa com gripe, né? Não quer dizer que não dói, porque é cansativo. Não, claro, claro. Todo mundo que já passou, às vezes a gente fala até, não tá doendo, a gente sabe que tá doendo, mas se a gente falar que tá doendo, tende a gente doer acaba mais. esmorecendo, né? É. Exatamente. Mas é bem cansativo sim.
Agora, ia fazer uma pergunta aqui, que é até mesmo pelas questões da mulher hoje em dia trabalhar embarcada. A gente comenta, não só a mulher, como os homens também. Tem gente que faz o CBSP, novato, ele quer adentrar a área. Aí ele faz o CBSP, o HILT e tal, e ele acha que ele está pronto para embarcar fazendo somente o IRATA. Aí vem a pergunta. Somente o IRATA, sem nenhum outro curso, ele consegue uma profissão? Ou ele Não. vai ter que ter associado ao Ele tem que IRATA um associar curso que a uma qualifique A. profissão. Entendi. Eu poderia trabalhar como resgatista, mas se não for o caso, eu tenho que ter uma profissão. Sou pintor, IRATA. Sou pintor, acesso por corda. Faz uma adição no seu Ou contrato. sou várias outras, solda, caldeireiro. O 1 e o Ou 2 sou- já estão habilitados para realizar resgate ou só o 3? Tanto 1, quanto 2, quanto 3. Tem vários tipos de resgate. O nível 1 pode fazer um resgate. Quer dizer, pode fazer o resgate de modo de descida, descensão. Também pode o rebaixamento, que é um tipo de resgate também, que nós utilizamos. Tipo, o tirar a seu... pessoa de suspensão inerte. Não, o auto... Também tem um Ah, auto-resgate. resgate, sim. Porque se eu tenho como me resgatar, eu tenho como descer. Claro. Melhor ainda. Lógico, nessa lei da sobrevivência. Exato. Modo de descida está no descensor, que é um equipamento. Se eu estiver no descensor e meu amiguinho que estiver passando mal estiver no descensor, o nível 1 pode tirar ele. Se ele estiver no ascensor... Climpa nele, né? Clipa nele. E se for no ascensor, pode ser o crawl, que é o crawl. Aí é o nível 2 ou o nível 3. É uma técnica mais apurada para isso. Também Entendi. tem um rebaixamento. Você pode rebaixar uma vítima ou uma carga que você já está parado no chão, só rebaixa. Ou isso. De repente fazer, né? Tirar de um patamar, botar em Eu outro. fico imaginando a Almarada quando chega na empresa de treinamento. Tá de cara com... Tipo, sou IRATA, porque essa menina vai me passar alguma coisa, né? Não, Isso eu é uma já- pergunta. Eu já tem pra me escutei o passar. seguinte, lá no Ah. treinamento. Tem as pessoas que vai fazer o CBSP, vai falar assim, vou fazer o IRATA. Você? Se até ela fez, vou fazer também. Olha isso. Olha. E são os que mais Eu passam falo, na boca, vem. né? Mas sim, consegue. claro. Lógico que Vai consegue. ficar uma semaninha comigo lá, vem fazer o IRATA, vem, com certeza. Mas as pessoas já me procuram, já. Você que é Juliana? Já fez Já. o nome, né? Mas é um ponto de referência, é onde eu É. falo. Eu acho até interessante sobre isso daí. As mulheres hoje, principalmente numa parte de pintura, já vi Sim. instrutora, professora, né? No caso de pintura, já vi soldadora, excelente profissional. É. Aí onde eu falo, uma professora do IRATA, não é muito comum você Não é encontrar. nada comum Aí às encontrar. vezes eu acho que também mexe com o ego do cara. Peraí, pô, ela é Nunca professora, tive vamos aula aham. com uma mulher, só o que essa menina vai me passar? Tá de brincadeira comigo, né? Aí na hora... Toma uma surra e toma fala, uma agora surra. entendi o porquê. Agora entendi o porquê que ela tá ministrando treinamento pra mim. Não, mas eu já escutei o seguinte também. Dei aula pra pessoa a semana toda. E chegou na sexta-feira que ela... Mas você é IRATA também? Ó, ele não sabe nem que para dar aula pra ele, né? A pessoa tem que obrigatoriamente ser, só né? isso. Meu Deus do céu. Falando em questão de certificação de acesso por corda, uma dúvida. A gente conhece bastante o IRATA Brasil, o IRATA o mais Internacional. conhecido, né? O mais falado. É, né? o mais Irata. falado. Uhum. Mas nós temos outros também com um peso muito grande. Quais outras, na verdade, existem nessa parte de acesso por corda? Tem a BEND, a ANEAC, tem umas outras que me fogem da mente. Eu ouvi falar em tal de RTVR, resgate tático vertical. isso Eu não sei se isso é aplicável a bordo, não faço a menor ideia. Isso daí depende muito como Porque, ela na comentou. Né? verdade, não é eu sou... contrata-se IRATA. Uhum. O certo é contrata-se acesso por corda. Acesso por corda. Mas e com relação à IRATA e, no caso, o ANEAC ou a BEND que você comentou anteriormente? Eu fiz a ANEAC também. ANEAC também. É o que? Diferença de manobra ou apenas diferença de certificação devido a órgãos diferentes? Tem algumas manobras que são diferentes. A IRATA, por exemplo, você usa os trava-quedas e tal. E já para o resgate, uso
trava-queda, aí tem na NIAC é trava-queda caronado, que eles falam, tem que caronar. Não Nunca tem ouvi como falar. explicar para vocês. É porque só vendo vocês- equipamento. Tem algumas... escaronado. E na NIAC você usa a maca, utiliza a maca para fazer com vítima e tal. Eles ensinam a usar a maca. Você bota a máquina vítima lá em cima, Sim, a gente simula no dia, até no dia da o avaliação. cara apagou na corda E- lá em cima. Puxa o cara, a gente tira do chão e joga lá, passa por uma estrutura. Aí é o avaliador que vai falar para onde que ele quer que desça a vítima. Aí você tem que... Então, mas você Mas bota aí- aquela máquina envelope, a Mas- máquina envelope é, a gente- vocês usam, veste a máquina envelope com ele lá em cima. Não, embaixo. Embaixo. Tipo assim, em acesso de um ponto Sim, pro outro. ponto ele pro pede outro, pra de um lugar jogar pro no outro. ponto. No Maneiro, dia da minha entendi. avaliação foi assim. Mas aí eu fiz com nível 3. Aí ele que foi, eu fui, porque só posso nível 2 e nível 1 tem que ter a supervisão do nível 3. Aí no caso foi uma manobra de equipe. Eu ajudei a ele. Ele que falava, me instruía Uhum. e eu fazia. Caramba. Que bacana, que bacana. Então existe não só a diferença de certificação, mas também de algumas manobras. Sim, sim. Show de bola. Agora é o seguinte, voltado, a gente quando fala de IRATA, a gente pensa o tempo inteiro em resgate, né? É. O tempo inteiro a gente já associa, quem não é da área, né? Associa o tempo inteiro, é resgate, resgate, resgate. Mas, por exemplo, o camarada, ele quer ser um pintor e ter o acesso por cordas. Ele vai fazer o IRATA ou ANEAC, não tem diferença. O camarada Não. quer entrar na área de pintura. Não tem uma não. diferença, ele não tem, então, Ele ele quer ser acesso pintor, por ele vai ter que corda. fazer. Acesso por corda. eu gostei. Aí vai da contratação, da empresa que está contratando. Às vezes ela já tem, quero que seja IRATA, já botam lá. Preciso de IRATA, às vezes já coloca acesso por corda e pode ser qualquer certificação. Entendi. Só se ela exigir uma certificadora. Mas nas vagas, geralmente você vê lá que é ANEAC ou não? Não, você Você vê vê mais IRATA IRATA. e acesso por cordas. Você vê mais IRATA. Entendi. É porque, na verdade, até eu tô comentando isso aí, a gente tem a visão errônea de falar, o cara é IRATA. Na verdade, ele é acesso Ele por é acesso corda, por corda. credenciado pela IRATA. Pela IRATA. Porque eu já IRATA é vi- o órgão certificador. Eu já vi até uma vaga de emprego onde tava ENIAC e a BEND. Não tava IRATA. Tipo, não exigia o IRATA mesmo em si, mas exigia acesso por corda, a BEND ou ENIAC. Falei, cara, maneiro, cara. Tipo assim, dá uma vertente para outras também, Sim, que tem sim. um peso absurdo. Sim. Da E mesma na forma. verdade, se eu não me engano, começou quem tinha um peso maior era a ANEAC, Fiquei sabendo dessa também. né? E acaba sendo mais famoso a questão do IRATA, né? A gente escuta Aí mais falar. depois que teve do o IRATA. domínio da IRATA que virou internacional, né? Eu fiquei... É uma certificação internacional? A IRATA é nacional e internacional. Tanto quanto você já passa, você já ganha 2 certificados. Que bacana. Antes vinham 2 logbooks, hoje em dia só vem um. Então, em unidades nacional. marítimas de bandeira diferente, eu fui para outro país, logo vai ser aceita essa Pode certificação. ir. Legal. Que bacana, que bacana. Eu quando fiz, há pouco tempo atrás, como eu sou jovem, então eu fiz pouco tempo atrás. Uhum. Aí na minha época, quando eu fiz, era só tirar até internacional. Aí vinha o logbook, a carteirinha, tudo certinho e tal. Sim. E até o instrutor tinha comentado, porque lá tinham algumas pessoas fazendo nível 3 para trabalhar fora, Dubai, esses lugares assim. Então, tem um peso muito grande, Tem. né, o IRATA de forma internacional. Eu acho maneiro isso daí. Sim. Eu até conheci umas... Agora uma pessoas. pergunta que todo mundo quer ouvir, obviamente essa pergunta, média salarial de um IRATA desse, pintor IRATA ou de um N3 que está a bordo, Aí hoje a média salarial deve variar devido a empresas, né? Mas caiu bastante. o Antigamente que cai bastante, numericamente falando, em média? Porque não tem como botar um valor específico Cara, que as empresas como eu variam. sou nova ainda no ramo, assim. Aham. Porque tem gente que é muito bem mais antigo do que eu e pegou aquela época boa A vaca gorda, né? que era, o cara falava que era escalador, nível 1, cara já era. Nível 1 já Nível tirava um já. dinheiro bom. Dinheiro bom eixo, Já. que 3 mil, 4 mil. Naquela época o salário era bem mais. Porque o salário mínimo Comparado, era mais baixo. Uhum. Era isso aqui. Entendi. Hoje em dia, um pintor escalador é na média de 2.100. Uhum. embaixo. Nível 1. Nível 1. É. Para nível 1 e E o nível supervisor? 2, não tem muita diferença.
chega a quanto numa empresa aí? Tem empresa que dá topada? R$100 de diferença, tem empresa que é R$400 de diferença, de um nível 1 para um nível 2. Agora, para um nível 3 supervisor, Isso. na carteira, tem gente... Numa empresa topada, numa empresa boa. O cara consegue tirar quanto? 6 mil, É. tem vezes que Fora- é 7, fora aí outros- depende muito, fora é. o 50% taxa de embarque, essas coisas. Caraca, Mas hoje, porque é o seguinte, se A gente tá você... dando uma estamos voltando a Hoje em melhorar depois da dia, pandemia agora, né? voltando. Hoje em dia, se um cara aceita um trabalho de, vou te pagar, exemplo, nível 3, vou te dar R$3.000. Aí você mesmo tá desvalorizando o seu prostituição trabalho. do ramo ali, né? Mas da é o que tem a função. oferecer, né? É. Porque E é um Agora baita que tá investimento voltando, também, né, financeiro. O curso do Irata porque o não curso é barato. não é barato. Não é barato. curso é não caro. barato. Tem em média quanto um curso de Irata hoje? Tá na Faz média ideia? de 2.400, 2.600. Não é barato. Não é barato. E se você perde, pode Tem ter... que pagar de novo ou não? Tem que pagar 850. Que é Depende, taxa, cada instituição estipula Aham. o valor. Porque tem a taxa da Irata que você tem que pagar. Entendi. Tem a taxa. Mas- É na média de 850. Para fazer a prova Para novamente. fazer só a prova. Isso que eu ia falar. Ele não tem que fazer o curso todo novamente, não. Você pode pagar o treinamento, mais um treinamento extra, ou você pode ver que você não foi muito bem na avaliação, o avaliador pode escrever lá na folha amarela, que é a famosa folha amarela, quando você passa, você recebe. Quando você passa, você perde, você recebe também. Ele pode escrever lá, recomendo 2 dias de treinamento. Aí você só pode fazer a Mas avaliação... ganha certificação e tem essa recomendação ou não ganha Não, aí ele certificação? perdeu. Entendi. Perdeu. Aí ele bota lá, recomenda-se 2 dias de treinamento. Aí você só pode fazer a certificação se você fazer os 2 dias de treinamento. Aí a escola vai cobrar o valor da diária. Aí faz os 2 dias de treinamento e ganha o certificado ou o órgão avaliador volta para ver? Volta para fazer a nova avaliação. Caramba. E se perder de novo, Haja tudo psicológico. novamente. Fora os Autoescola. R$850. A gente compara muito com a autoescola. Exatamente, ele é muito autoescola. Aí tem que pagar os R$850 nova, meu Deus. E já aconteceu de alunos perderem mais de 2 vezes? Já teve Já aluno pegou que uma perdeu situação 4, acho Na que segunda. 4 Persistente, ou na primeira. Caramba, cara, isso aí é uma parada... O técnico, eu acho que tem alguém batendo na porta ali enquanto a gente grava. Dá uma olhada ali pra gente, por gentileza, se puder aí. Vai fazer o corte mesmo? Coloca na câmera central que a gente continua desenrolando no nosso papo aqui. Peraí, não vou fazer o seguinte. Como a gente vai ter o nosso... a gente pode fazer agora, é mesmo. Pode ser agora. Na verdade, é um momento que a gente tem, Juliana, que a galera que nos acompanha aí já está até acostumada, né? A pessoa dava até risada no início, hoje já estão mais acostumados. já está começando. Exato. Que é o nosso Momento Merchan. Então, gostaria de agradecer alguns dos nossos apoiadores, tá? No caso, aí a TMS, Escola de Treinamentos Offshore, no modo geral. Muito obrigado, TMS. Gostaria de agradecer a Conexão Contábil. Gostaria de agradecer aplicativo inovador, que na verdade agora é Bebidas Online. Você que está aí, seu fim de semana, depois de uma semana cansativa de trabalho, Solzão né? forte, Solzão cansado, forte. é bom para hidratar. Quer tomar uma cervejinha gelada, vamos Uma chamar gelada. assim, uma gelada. O aplicativo Bebidas Online, eu vou estar deixando o contato de todos os nossos apoiadores para vocês ali na descrição, tá? Do vídeo. Então, quando você estiver vendo o vídeo ali embaixo na descrição, vocês já vão ter o contato de todos os nossos apoiadores. E agradecer também ao pessoal do Macro Studios, né? Mais uma vez, por estar sempre pessoal. ali contando, né? De, nos fornecer o espaço e toda a a estrutura. força que estão dando, não só financeiramente, vamos dizer assim, né? Mas muito obrigado pelos nossos apoiadores. Voltando para a Ju, tem alguma pergunta específica? Tenho. Uma observação, eu escutei um aluno comentando sobre isso. Ele ficou um tempo sem pendurar e ele quis pagar as aulas por fora, né, para ele treinar ali. Essas aulas que ele faz durante o dia, entra no logbook dele?
Assim, quando o aluno fica 6 meses sem pendurar, ele tem que fazer um treinamento. Esse treinamento é um treinamento de reciclagem. Aí não é pagar o curso todo, ele só paga um dia de treinamento. Aí o responsável... Prático só? Só prático. O responsável lá pelo centro de treinamento vai assinar o logbook dele, que ele fez esse dia de treinamento de reciclagem. Ele está liberado. Que legal. Se ele ficar 6 meses, depois disso, ele não pode pendurar. Exemplo, fiquei 6 meses, no 7º mês eu consegui o meu trabalho por acesso por corda. Ele vai olhar lá que ele ficou esse tempo todo e vai ter que fazer uma reciclagem antes. Obrigatoriamente Sim. Ele vai ter que fazer. Sim, a reciclagem. E essa reciclagem sai caro? Não, qualquer centro de treinamento, um dia de aula. Um dia vai de aula. pagar uma diária. Entendi. Então, eu escutei isso daí, eu falei, fiquei na dúvida, eu vou perguntar para quem sabe. Tá, obrigado. E falando nisso, né, esse lance de ficar 6 meses, vai ter que pagar uma diária e tal, para poder, né, voltar a fazer acesso por cordas. Tira dúvida, tem uma validade essa certificação? De quanto em quanto tempo? Como funciona a certificação do IRATA ou do ANEAC? São de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos. 3 em 3 anos você tem que renovar o curso. Faço ele todo de novo ou não? Como funciona isso daí? Todo o percurso do curso, tudo de novo. Prova teórica, prova prática. Não interessa o nível? Não. Não interessa o nível. Só que a gente tem a questão. Eu sou nível 2, eu sou nível 1. Mas o meu venceu, mas eu tenho as 1000 horas e tenho meus mais de 12 meses, né? Tenho as minhas 1000 horas, eu posso fazer? Não. Se tiver vencido, você não pode fazer. Vai ter que O renovar nível 2. 1. Tem que renovar o nível 1, esperar um tempo, não sei se é 3 ou 6 meses, e para você poder fazer. Para a renovação, não pagar o treinamento. Aí você vai ter que pagar o treinamento para renovar e depois, se você quiser, vai ter que pagar para fazer mudança de nível. Então, tem que vir antes de vencer. Óbvio que é meio ilógico fazer que eu vou perguntar, mas assim... vamos supor, já estou perto de completar os 3 anos. Vou completar os 3 anos e eu tenho a necessidade de renovar o IRATA, só que eu já tenho as 1000 horas. Eu posso renovar o nível 1, não querer fazer o nível 2? Pode. Eu posso Não permanecer. ninguém vai te... Porque às vezes tem um cara aí é supervisor ou é um inspetor, ele só precisa do nível 1, a empresa só exigiu um nível 1. Exemplo. O cara não precisa fazer o nível 2, ele também não se interessa, não é a praia dele, só tem o nível 1, porque precisa lá a exigência, ele vai e renova. Até porque deve rolar também, creio eu, não sei, né? Estou apenas no imaginário aqui, rolar de... Não sei se existe isso, né, no mercado de trabalho. Tipo, para a empresa não é interessante que você vá para nível 2, porque existe ou não uma obrigatoriedade do aumento salarial? Quando você tem essa mudança de nível, a empresa pode continuar te pagando a mesma coisa ou não? O órgão bota ele como obrigatoriedade de que o salário do camarada tem que acompanhar o nível dele. A diferença é muito pouca. Geralmente você é nível 2, mas eles contratam mas vai haver uma mudança nível salarial. 1. Entendi. Entendeu? Ou às vezes você já Então está a numa empresa ela tem essa empresa... autonomia, ela não tem uma obrigatoriedade de aumentar. Você já está numa empresa, trabalhando janela, vai vencer o seu nível 1. É rara a empresa que já joga para nível 2. Geralmente eles pagam para renovar. Até mesmo pelo custo, porque é difícil a pessoa passar de primeira, assim, para nível 2, porque é bem mais esforçado. Entendi. Às vezes o custo é menor, o cara já sabe, vai só renovar. Tem empresa que investe. Não vamos também generalizar, porque tem empresa que investe no trabalhador. Porque ela vai literalmente fazendo o prata da casa subir, né? Para ela do lucro, porque ela já conhece, é um bom profissional, o cara não falta embarque. E uma área como essa, né, tá absurdamente, totalmente voltada para a área de segurança, né? Muito. E o IRATA, na verdade, ele é essencial para uma plataforma, no geral, FPSO, sonda de perfuração. A gente vai até quando a gente ministra treinamento de NR33, espaço confinado, né? É o IRATA que tem que montar, já deixar o sistema montado, caso, né, haja necessidade da descida, né? Hoje em dia, vertical ali, tipo, ele deixa montado. O IRATA é quem faz isso, né? Isso. Deixa montadinho todo o sistema ali de redução, o sistema de ancoragem, o tripé, as roldanas, as polias tudo e tal. Certinho. E deixa tudo montado para a realização da atividade. Hoje em dia o mercado está pedindo muito acesso por corda. Pode ver aí, a procura está muito grande para acesso por corda.
Eu acho que a intenção é porque um acesso por corda faz pé no chão e faz pendurado. Que Entendeu? a gente falou isso daí no nosso vídeo, lembra? Exatamente. Às vezes a empresa, ela pede, exemplo, pede um pintor Irata. Só que aí ele pode ser, o dia que tiver trabalho em altura, né, no caso de Irata, ele vai trabalhar como Irata. Não tem, ele pode ser o pintor pé no chão. É onde eu falei do antes misto. Tinha muito isso, o cara Irata só queria trabalhar pendurado. Exatamente. Se não tivesse, ele nem... Mas hoje... Hoje ele é os dois ao mesmo tempo. Entendi. Eu ouvi falar também, não sei se é verdade, Juliano, não sei se procede. A gente escuta muito falar isso daí, né? Vai ter lá, como eu disse agora, o exemplo, utilizando o mesmo exemplo, o serviço de espaço confinado. Aí dizem que o Irata, quando há esse tipo, por exemplo, de atividade, ele nem pode estar pendurado, porque se ele for solicitado para realizar um resgate, ele ainda teria que descer e tal. Realmente, ele não pode estar pendurado, dependendo de algumas atividades que rolam na dependendo de plataforma. algumas atividades, não. Ele tem que ficar no chão só porque está havendo a atividade. Sim. Entendi. Até porque também muitas das vezes é o nível 3, né? Ele é responsável. Ele em si não pode ficar também. Ele é o supervisor, né? Tem que estar lá. Mas ele, como supervisor, não pode realizar uma atividade pendurada? Sim. Só supervisiona ou pode, ou às vezes sobe? Se tiver outro, sem ser resgate. Se tiver outro nível 3, mas tem um nível 2. Se for uma manobra que o nível 2 em si não consiga, não for das especificações Ele de vai manobras, aí ele vai subir. Porque se o nível 3 sobe, passa mal, quem vai tirar ele? Se não tiver. Exatamente. Ele só... O último caso. Tem esse lance. Porque a gente recebe muito esse tipo de pergunta quando a gente ministra alguns tipos de NR, né? Por exemplo, mesmo propriamente dito, falando da NR35, né? O trabalho em altura, né? Que atividade possui um risco de queda no patamar igual, superior a 2 metros. Aí eles perguntam, colega ficou pendurado lá, tem suspensão inerte. E a gente sabe o risco associado, dependendo do equipamento que ele está utilizando, como, por exemplo, o cinto de 1 ponto, que só tem um olhar nas costas, logo tem um tirante de virilha, que pode prejudicar muito com relação à circulação, exatamente. Aí exige do Irata ali a maior velocidade, agilidade possível para retirar aquele camarada daquela situação. A empresa tem que ser muito pequena para ter só um nível 3 ali. Quando a empresa maior é mais de um nível 3. Mais de um nível 3. Sim. Embarcando juntos. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta com relação à parte, o principal ponto, a gente fala sobre o acesso por corda num geral, mas aí o pessoal, pelo menos já escutei muito isso a bordo, ali aquele trabalho, um acesso é muito difícil, mas chama o Irata. Algumas pessoas acham que o Irata ele voa. Não, eu já escutei muito disso. Né? Aí você tem a complexidade da atividade. O principal meio de trabalho de um Irata é a corda. Aí, cuidados que o pessoal tem que ter ao manusear as cordas ou até mesmo em atividade. Como é que funciona? Tem muita quina viva, tem proteção? Como é que funciona? Tem. Primeiro, a gente tem que fazer a inspeção dos equipamentos, né? Tem a que a gente utiliza, tem inspeção dos equipamentos, inspeção da corda. Cabe ao inspetor de equipamento ou até mesmo o nível 3 lá, se ele for treinado. Ele tem esse treinamento para inspecionar a corda, que a gente faz aquela voltinha na corda, se ela quebrar... Quebrar o meio, tá? Quebrar tem um treinamento para inspecionar. Não, tem um curso de inspeção. Só para inspeção? Não sabia, bacana. Eu fiz até esse curso há pouco tempo. Eu achei que no curso do Irata já passasse... Porque ele pode... Um inspetor pode dar o treinamento para o almoxarife. Geralmente, muitos almoxarifes que têm esse treinamento. Não sabia dessa. Porque eles mesmos lá já estão com todos os equipamentos, ele mesmo já inspeciona. Tem aquela situação de fator de queda, trava-queda. Se ele sofre uma tensão maior, tem que ser retirado. Que é o fator 2, até mesmo para ser inspecionado. Está subindo logo, fica subindo no backup também, para se acontecer alguma coisa. E a gente tem que fazer a inspeção e Irata não é Homem-Aranha, né? Todo mundo acha eles acham que é, né? Às vezes os caras ficam putos porque chama quem? O montador de andame. Pra quê? Pra ir lá pro cara subir, pra fazer um ponto. Demora bastante, porque, a gente tem visto isso. Não é todo lugar que o cara dá pra ir. Entendi. Mas... Posso fazer uma perguntinha técnica a respeito disso daí? Você falou sobre montar e tal. Falando em questão dos equipamentos. Tem algumas pessoas que a gente às vezes vê, o cara tá lá com equipamento desse tamaninho, pequenininho.
capacidade de carga e valor. Quanto que tá? Vamos lá. Que varia, tem equipamento de vários preços. Várias marcas, né? Vários preços, marcas. Um descensor. Vou falar do ID. O ID tá na faixa de 2.500. Uau! Aí você vai, bota lá na escola, né? No centro de treinamento, o aluno vai lá e quebra umzinho desse. Às vezes é no treinamento de reciclagem, que é uma taxa bem menor. Que já aconteceu. Que já aconteceu. O cara pagou 2 mil. Do instrutor. Do responsável de ver aquele negócio todo. Vou ter que explicar branco, o que aconteceu. Parecida. É porque a gente vê a importância, né? É um equipamento, vou dar um exemplo, antigamente, na minha época, né? A gente usava muito shunt, né? E aí tinha o shunt. Aí a galera olhava assim, esse equipamento todo pontinho, coloridinho, esse daqui é até bonitinho, deve ser baratinho. E aí depois a gente viu os valores. 500, depende. E é muito bacana esse quesito também, você falando de equipamento. Agora eu entro no quesito equipamento / sistema. Quando a gente fala sobre sistema de redução, cara, quando a gente vê os Iratas montando aquele sistema de redução através das polias, né? Polia dupla, uma facilidade, tipo, parece que dá um nó no sapato. O caramba, meu irmão. Difícil, e a rapidez também, né? Exatamente. Questão de tipo, montei um sistema 4x1, qualquer coisa você me corrija. 3x1, 5x1. Quando é no número ímpar, aí que ferrou. Você montar um 4x1, eu acho que eu não consigo montar beleza, agora exatamente. Daí eu não sei passar. Exatamente. 2x1, 4x1. Agora começou 3x1, aí começa mais manobra muito sinistra ali. Tem que botar essa aqui, tem que fazer isso assim, assim, assado. É uma coisa que... Os caras flutuam na corda. É muito maneiro. Por isso que o nível 3 tem que ter experiência para ser um nível 3. O cara tem que saber. É muita responsabilidade nas costas dele também, né? Muita responsabilidade, muitas vidas. Poxa, Juliana, a gente queria agradecer muito a sua presença, a gente está indo para o final agora. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado mesmo. E, claro, sua presença aqui, eu queria mandar um recado para a mulherada. Mulherada, estamos aqui com uma instrutora de Irata, de acesso por cordas. Desculpa. Agora, estamos aprendendo agora com a instrutora, entendeu? De acesso por cordas, então não tem essa de tem que ser macho, forte, pelo contrário, os machos parrudos e fortes passam até mais sufoco lá, de acordo com a instrutora aqui, do que até a própria mulherada. Então, já sabem, né? Então, poxa, tava afim, tinha um pensamento, né, errôneo com relação a tem que ser homem. Tinha um preconceito, agora vocês têm um conceito. Trouxemos um presente para vocês hoje aqui, tirarem, né, essa ideia da cabeça. Não só acesso, não tem apenas o curso de acesso por cordas, mas como ensina a homarada parruda a como fazer no sentido literal ali na prática. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá, Juliana? E claro, as portas estão abertas, com certeza vamos te apoiar mais algumas outras vezes aí, trazer algum amigo seu que também seja irata, pra gente bater um papo mais abrangente, mais técnico. E ficar... um convite de retorno seu. Um convite de retorno seu. E é a primeira convidada. A primeira convidada. Primeira mulher falando sobre irata. Exatamente. Então, eu tenho muito a agradecer, muito legal. até mesmo pela aula que você deu, rápida e objetiva. E além de tudo, essa questão do incentivo. Parabéns aí pela iniciativa de ser uma mulher irata, instrutora irata. Eu que agradeço pela oportunidade. Queria deixar bem claro para as mulheres que lugar de mulher é o quê? Onde ela quiser. Onde ela quiser. Então, que isso fique bem claro, que mulher pode chegar a qualquer lugar, as portas estão abertas. Qualquer área. E dificuldade a gente vai ter sempre, mas a gente está o quê? Aqui para combater as dificuldades. Exatamente. Tá? E vencê-las. E vencer, com certeza. E qualquer mulher pode procurar, tá interessado? Procura qualquer centro de treinamento e vai ser feliz. Isso Se aí. te faz feliz, é o que importa. Isso aí. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês, Que tá? isso, nós agradecemos. E quando precisar, só chamar. Pô, e excelente. Pra quem tava nervosa, Está... eu vi. Não, tô nervosa aí, ó. Deu uma aula. O nervosismo. Pra quem faz o que ela faz
dar aula pra macho lá e... muito Exato, mais eu ficaria fácil. nervoso subindo na corda Aí daquela, eu ficaria. não batendo um papo, entendeu? Meu Deus, eu vou cair desse lugar aqui. Ah, vou morrer. Mas muito obrigado mais uma Mais vez, uma tá, vez. Juliana? Pessoal, aquele lance de sempre. Se inscrevam, compartilhem, por favor, vídeo de extrema importância e relevância com a instrutora Juliana aqui. Claro, bota o seu like, dá um like aí, que isso ajuda bastante. E também vai ter os links das nossas outras redes Com sociais. certeza. Como a Compartilha, página no Facebook, compartilha no bastante Instagram. aí. Exatamente. Vamos ganhar visibilidade desse vídeo, que esse vídeo é extremamente importante para todo mundo. Exatamente. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui por hoje. E até mais. Até a próxima. Valeu, galera. Até Tamo a junto. próxima.